O que nasce nos lábios quando a saudade aperta o peito diante de um túmulo? Será que a alma que partiu pode me ouvir se eu chamá-la pelo nome? Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. Numa noite simples, uma vela tremula aos pés de um crucifixo. O quarto está silencioso, e alguém aperta nas mãos um terço que já conhece o caminho entre os dedos. Do outro lado de uma porta que não vemos, alguém foi chamado pelo Pai. A dor é real, o vazio corta, e a pergunta é sincera: o que posso dizer a quem eu amo e já não responde? Santa Catarina, com a firmeza doce de quem aprendeu aos pés de Cristo, nos adverte a respeito de 7 palavras que nunca devemos dirigir a uma alma falecida. Não é dureza, é caridade. Porque há um modo de amar que cura e há um modo de amar que confunde. Há uma saudade que eleva e outra que aprisiona. Você já se viu repetindo frases no velório, no cemitério ou na lembrança de alguém, sem perceber que elas puxavam seu coração para baixo e não para Deus? Hoje vamos atravessar, de mãos dadas com a fé católica, esse campo sagrado em que a caridade aprende a falar com reverência. A primeira palavra que Santa Catarina nos convida a nunca dizer é volta. É um pedido que nasce da dor, mas ignora o desígnio de Deus. A alma, ao deixar o corpo, entra no juízo de luz diante de Cristo. Pertence a Ele, que a conhece pelo nome e a conduz com sabedoria infinita. Dizer volta não é apenas um clamor saudoso, é um gesto que tenta puxar quem Deus conduz para frente. Você já reparou que, quando insistimos em reviver o que terminou, nos perdemos do presente onde Deus age? A caridade, quando amadurece, aprende a dizer vai com Deus e não volta para mim. O amor verdadeiro não se alimenta de posse, ele confia. Em vez de erguer a mão para chamar de volta, ergamos o coração para oferecer: Senhor, recebe e guarda por mim. Você percebe como essa simples mudança fela a esperança? A segunda palavra que não devemos dirigir a um falecido é aparece. A fé da Igreja, com a prudência de uma mãe que protege seus filhos, nos ensina a não procurar manifestações, aparições, convocações. Deus pode permitir consolações extraordinárias? Pode. Mas é sempre dom, nunca exigência. Pedir aparece é abrir frestas imprudentes para enganos, fantasia e pior, precipitar-se em curiosidades espirituais que a Igreja chama de perigosas. Santa Catarina, que conhecia o combate invisível, saberia nos dizer: nas regiões do espírito, o brilho enganoso imita a luz. Você já notou como a saudade pode nos tornar vulneráveis a qualquer promessa de contato? É exatamente aí que precisamos de obediência e sobriedade. Em vez de buscar aparições, busquemos o altar. Na Eucaristia, Deus mesmo vem. E diante do Santíssimo, a saudade encontra forma de oração, não de invocação. A terceira palavra é fala. Falar com os mortos como quem busca respostas, conselhos, recados, embora pareça inofensivo, fere o cuidado que Deus pede ao seu povo. A Igreja nos orienta a rezar pelos falecidos, não a conversar com eles como se estivessem à disposição. O céu não é um balcão de atendimento, e o purgatório não é sala de recados. Se alguma resposta você precisa, peça ao Espírito Santo; se algum consolo, a Maria; se alguma direção, ao Evangelho. Não nos esqueçamos, Cristo é a palavra. Você já percebeu quanta confusão nasce quando tentamos arrancar respostas do invisível? A fé não é mágica, é confiança. Dizer fala a uma alma falecida é reduzir o mistério à nossa medida. Dizer fala comigo, Senhor, é abrir-se à vontade que salva. A quarta palavra, irmã da terceira, é escuta. Parece boa, parece oração, mas aqui ela esconde a mesma armadilha. Convocar a alma para ser confidente de tudo o que sentimos, como se precisássemos da presença dela para existir. Há uma escuta que pertence a Deus, e é a Ele que o coração deve se derramar. Conte suas dores a Cristo, derrame suas lágrimas diante do Pai, suplique à Virgem o consolo que só uma mãe dá. A alma que partiu, se já está na glória, não depende da nossa conversa para nos amar. Se purifica,
precisa mais das nossas orações que dos nossos desabafos. Você já notou como, quando rezamos de verdade, a saudade fica mais leve? É porque na oração, a memória encontra seu lugar na eternidade, e não se perde em ecos do passado. A quinta palavra é ajuda dita diretamente à alma. Me ajuda, me arranja isso, resolve aquilo. Amamos tanto que confundimos funções. Os santos no céu intercedem por nós, sim, mas mesmo essa intercessão é sempre pedida a Deus, no ritmo de sua vontade. Já as almas em purificação não podem agir na terra como protetoras onipresentes. Elas recebem socorro, não prestam serviços. Quando dizemos ajuda como quem dá ordens a alguém falecido, corremos o risco de transformar o luto em superstição. Santa Catarina nos educaria a um caminho melhor. Senhor, pelo amor que tenho a N, atende esta súplica conforme a tua vontade, e dá a ele a paz. Você percebe a diferença? Deixamos de lidar com o invisível como mercado e passamos a tratá-lo como altar. A sexta palavra é fica. É uma súplica delicada e doída, mas que se insistente se torna nó. Fica comigo, não me deixa, permanece aqui. O amor humano quer presença, e isso é santo. Todavia, a presença que salva é a de Deus. O apego que pede que a alma permaneça como sombra à nossa volta é um peso para nós mesmos, e pode se tornar inquietação espiritual. O luto cristão aprende a desejar a presença real de Cristo, a comunhão dos santos no modo que Deus quer, não no modo que nossa carência imagina. Você já percebeu que a Eucaristia responde ao seu "fica" com um "eu fico contigo até o fim dos tempos"? É assim que o céu resolve a nossa noite, não com fantasmas, mas com o próprio Deus vivo. A sétima palavra é a mais perigosa de todas, leva. Leva-me contigo, leva fulano, leva o meu sofrimento para o teu lugar. Ela disfarça a tentação do desespero, pinta de poesia um cansaço que precisa, na verdade, de cura e esperança. Santa Catarina chamaria isso pelo nome, rendição à tristeza contrária à confiança. Deus nos quer vivos, lutando, amando, oferecendo a cruz de cada dia. Pedir para ser levado por quem partiu é esquecer que, enquanto respiramos, há uma missão a cumprir: rezar, perdoar, reparar, servir, preparar as contas da eternidade com obras de caridade. Você sente às vezes essa vontade de fugir da vida? Diga-a com sinceridade a Jesus e peça ajuda. Há remédios da graça e remédios humanos, oração, sacramentos, amigos, médicos, conselheiros, irmãos de fé. O céu não convida ao abandono, convida ao recomeço. Percebe como essas 7 palavras volta, aparece, fala, escuta, ajuda, fica, leva, se parecem com tentáculos de uma saudade que não aprendeu a confiar? Não são palavrinhas mágicas, tampouco maldições, são caminhos de intenção. E a intenção importa diante de Deus. Santa Catarina nos educa a transformar cada impulso da dor em um ato de fé. Em vez de volta, aprendemos a dizer vai em paz. Em vez de aparece Senhor, visita-me tu com a tua consolação. Em vez de fala Espírito Santo, diz uma palavra ao meu coração. Em vez de escuta Pai, recebe o que eu não sei expressar. Em vez de ajuda Jesus, por amor de N, olha para mim. Em vez de fica Emanuel, fica comigo. Em vez de leva Senhor, dá-me forças para continuar, até que nos encontremos na tua luz. E qual é a linguagem certa diante da morte? A Igreja Sábia Mãe nos ensinou palavras que não ferem, antes curam. Descanso eterno lhes dai, Senhor, e a luz perpétua os ilumine, dai-lhes, Senhor, o descanso e a paz. Jesus, manso e humilde de coração, tende misericórdia de N, Mãe de misericórdia, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Você já experimentou rezar o Salmo 130, do fundo do abismo, por quem partiu? Já ofereceu uma missa no aniversário de falecimento? Já anotou um nome no caderno do rosário para repeti-lo diante de Maria? A caridade que se ajoelha transforma a saudade em ponte, não em poço. Há quem pergunte, mas e se a alma me visitar em sonho? E se eu sentir a presença?
Santa Catarina, como toda a tradição da Igreja, responderia com prudência: acolha com serenidade e não persiga, não construa doutrina em cima de impressões. Se trouxer paz, agradeça a Deus e ofereça uma oração. Se inquietar, renuncie com a autoridade do batismo e peça a proteção de São Miguel. O critério nunca é curiosidade. É a paz que nasce do Espírito e a obediência humilde. Você já percebeu como tudo fica mais claro quando somos obedientes? A obediência tira a confusão do coração e o coloca sob o abrigo da Igreja. E se por ignorância ou dor, você já falou assim com um falecido? Não se culpe além da medida. Deus vê o coração e sabe de onde brotou sua palavra. Hoje é dia de ajustar o rumo. Faça um pequeno ato de reparação. Jesus, se alguma palavra minha prendeu quem eu amo a minha saudade, eu a retiro na tua presença. Em tua misericórdia, desfaz o que eu fiz por dor. Recebe-N e dá-me paz. Em seguida, ofereça uma missa, reze um rosário, dê uma esmola por aquela alma. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito de acertar o passo. Também é caridade cuidar da linguagem nas homenagens. Evite frases que absolutizam o destino. Está no céu com certeza, como se a oração já não fosse necessária. Evite juramentos de posse. Será sempre meu, que alimentam a ferida. Evite promessas de invocação. Falarei contigo sempre, que escorregam para práticas espirituais confusas. Prefira palavras de entrega. Em tuas mãos, Senhor. Maria, cuida. São Miguel, acompanha, que a luz de Cristo te envolva. Nos encontraremos na vontade de Deus. Não é mais bonito e verdadeiro? Você talvez se pergunte, mas se eu não posso dizer essas 7 palavras, o que posso fazer que realmente ajude? A resposta brilha desde sempre no coração da Igreja. Oração, missa, indulgências, caridade oferecida, penitência discreta. Uma comunhão oferecida por uma alma, uma via sacra em reparação, uma visita ao Santíssimo, um pequeno sacrifício no dia de recordação. Tudo isso é água fresca em tempo de purificação. Você tem alguém para quem oferecerá algo concreto esta semana? Escreva o nome, coloque perto do crucifixo, repita na oração da noite. A perseverança da caridade tem efeitos que não vemos, mas que Deus mede com exatidão. E para quem fica, há um combate a travar. Não deixar que a saudade se torne amargura, nem que o luto vire bandeira, nem que a dor faça murchar a esperança. Santa Catarina nos lembraria que o cristão aprende a caminhar com a memória curada. A memória curada não apaga, ilumina. Ela sabe recordar sem se prender, agradecer sem exigir, amar sem possuir. Quantas vezes no silêncio você pode dizer: obrigada, o Senhor, pelo tempo que vivemos. Recebe o que ficou por dizer e dá-me a graça de amar melhor quem ainda está comigo. A vida que continua é também homenagem, e a santidade cotidiana é a herança mais bela que oferecemos a quem partiu. Se você acompanha alguém na hora final, guarde 3 gestos simples. Pronuncie devagar o nome de Jesus, reze a Ave Maria, lembrando, agora e na hora de nossa morte. Faça com a pessoa, se possível, um ato de contrição. Se houver um sacerdote, peça os sacramentos confissão, Eucaristia como viático, unção dos enfermos. Essas são as palavras que o céu nos ensinou e que a terra entende. São pontes certas, puras, eficazes. Não são fórmulas mágicas, são trilhas de graça. E quando a despedida chegar, deixe que a última palavra seja de Deus, nas tuas mãos, Pai. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. No fim, tudo se resume a aprender a linguagem da eternidade. A língua do céu é feita de confiança, entrega e misericórdia. É diferente da língua das sombras, feita de curiosidade, posse e medo. Santa Catarina adverte para nos libertar, não para nos assustar. E quando o coração aceita essa disciplina amorosa, a saudade deixa de ser um labirinto e vira caminho.
Caminho que passa pelo altar, pelo rosário, pela esmola discreta, pelo perdão, pela esperança que não desiste. Você quer percorrer esse caminho? Hoje é um bom dia para começar. Escolha um nome e ofereça uma oração. Retire as palavras que amarram e pronuncie as que libertam. Quem ama de joelhos aprende a falar como o céu fala. Você já percebeu como a saudade tenta nos ensinar a rezar, mas às vezes nós respondemos com impulso e não com fé? Quando a ausência se instala, há dois caminhos diante do coração: o da curiosidade que quer controlar o invisível e o da confiança que entrega. Santa Catarina, boa pedagoga da alma, puxa nossa mão para a confiança. Ela sabe que a dor é legítima e que o choro tem lugar no altar, mas recorda que o amor amadurecido aprende a falar com Deus antes de falar com as lembranças. Talvez hoje você sinta a urgência de dizer muitas coisas a quem se foi. Experimente oferecer primeiro o silêncio, como quem depõe uma flor no santuário e espera a brisa. O silêncio, quando é oração, organiza a casa por dentro. Ele separa o que é carência do que é caridade, o que é impulso do que é intercessão. Quantas vezes uma simples visita ao Santíssimo mudou o sabor de um luto inteiro? Existem memórias que rodam como um filme teimoso na cabeça. A mente volta ao último abraço, à última palavra, aquilo que ficou por dizer. Nesses momentos, a tentação das 7 palavras proibidas aparece como atalho. Volta, aparece, fala, escuta, ajuda, fica, leva. Atalhos parecem mais curtos, mas quase sempre terminam no mesmo lugar: mais sede. A fé não oferece atalhos, oferece fontes. Santa Catarina nos aponta 3 fontes que refrescam a alma: o altar, o rosário e a caridade concreta. Diante do altar, a ausência vira oferta, no rosário vira súplica perseverante, na caridade torna-se pão para quem tem fome. Você já experimentou transformar a lembrança de alguém em gesto de amor por um necessitado? O céu reconhece esses gestos como cartas endereçadas à eternidade. Há uma delicadeza que precisamos aprender. Quando falamos demais com quem partiu, corremos o risco de falar de menos com Deus. O coração fica com as mãos estendidas para o lado errado da porta. É por isso que a Igreja nos propõe palavras seguras que não enlaçam nem confundem. Descanso eterno lhes dai, Senhor, a luz perpétua os ilumine, Senhor. Acolhe quem eu amo na tua misericórdia, Mãe Santíssima, consola e intercede. Percebe como essas frases não puxam a alma de volta, mas a confiam àquele que pode tudo? A confiança aqui não é desistência, é obediência amorosa. E a obediência protege de enganos espirituais, especialmente naquele terreno nebuloso onde ilusões e consolações podem se parecer. Você já pediu ao Espírito Santo o dom do discernimento para viver seu luto? Às vezes, algum sonho parece tão nítido que quase acreditamos ter conversado de fato. Outras vezes, um perfume conhecido visita a casa, e o coração se comove. Santa Catarina sugeriria serenidade. Receba a lembrança com gratidão, não a persiga. Se trouxer paz, agradeça a Deus e reze. Se trouxer inquietação, renuncie em nome de Jesus e peça a proteção de São Miguel. O critério é a paz que permanece, a humildade que obedece, a caridade que cresce. Não é curioso como o que vem de Deus sempre nos deixa mais simples e mais prontos para amar? Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Quando o coração aprende a falar a língua do céu, a própria casa muda de atmosfera. Em vez de uma conversa interminável com a ausência, nasce uma rotina de intercessão. De manhã, um Pai Nosso oferecido pela alma lembrada. À tarde, uma Ave Maria lenta, com o nome sussurrado entre as contas. À noite, um ato de contrição pedindo misericórdia para quem partiu e para quem ficou. E no domingo a missa, que é o maior presente. Não subestime a potência de uma missa aplicada a uma alma. O sangue de Cristo presente no altar toca regiões do mistério que nenhum afeto humano alcança. Você já colocou uma intenção no ofertório, dizendo baixinho:
Senhor, por N, acolhe minha súplica. Essa frase vale mais do que 1000 convocações do invisível. A caridade concreta também é missa estendida. Uma cesta básica entregue discretamente, um remédio comprado para um idoso, um almoço preparado para uma família cansada. Tudo isso pode ser oferecido pelo descanso de alguém. Deus transforma pão em consolo, água em frescor, visita em paz. As almas do purgatório não precisam de nossos recados, mas se beneficiam de nossos gestos. E enquanto ajudamos, algo acontece em nós. O luto vai se convertendo em compaixão pelos vivos. O amor amadurece quando deixa de olhar o próprio umbigo e descobre as feridas do mundo. Quem cuida de um necessitado por um falecido descobre que a saudade pode virar serviço. Você permitiria que a sua saudade se tornasse vida para alguém hoje? Santa Catarina também nos educa para a sobriedade litúrgica. Memorial, terço do 7º dia, missa de mês, de ano. Tudo isso são ritmos de amor. Eles não amarram a alma à terra, amarram nosso coração a Deus. Evite transformar tais momentos em cultos à ausência, onde se diz fica com diferentes roupas. Celebre com fé, agradeça, ofereça, peça luz. A liturgia não é um palco para a dor, é uma ponte para a esperança. Você já percebeu como um hino, uma leitura, um salmo podem corrigir suavemente aquilo que a nossa saudade inventa? É natural que entre lembranças e lágrimas surja a pergunta: mas se eu não posso dizer volta nem aparece, como lido com a necessidade de presença? A resposta da fé é surpreendente. Existe presença real e diária, chama-se Eucaristia. Cristo fica conosco e nos reúne num só corpo. Diante do sacrário, céu e terra se tocam, vivos e defuntos respiram a mesma graça. Quando comungamos, não apenas recebemos Jesus, entramos em comunhão com todo o seu corpo, que inclui os santos e aqueles que se purificam. Que tal, nas próximas comunhões, pronunciar dentro do seu amém o nome daquela pessoa pedindo que a tua presença alcance quem eu amo? Não é momento de conversar com a alma, mas de permitir que Cristo, que a ama infinitamente mais, faça o que é justo e bom. A vigilância precisa alcançar também nossas palavras no cotidiano. Às vezes, hábitos de linguagem escondem pequenas prisões. Dizer será sempre meu pode parecer carinho, mas carrega posse. Repetir sem você eu não sou nada soa romântico, mas ressoa desespero. Afirmar prometo falar com você sempre mascara a tentação de manter uma linha particular com o além. E quando nas redes sociais escrevemos mensagens como se a pessoa estivesse lendo no celular do céu, talvez estejamos apenas alimentando um diálogo que a fé não recomenda. Não se trata de policiar sentimentos e sim de educá-los. A caridade fala a verdade com doçura. Obrigado, Senhor, pela vida de N. Consolo-mente e continuo a amar cuidando do que tu me confias. Palavras assim respiram liberdade. Que frases você precisa reescrever dentro do coração? E há um cuidado especial com os pequenos. Crianças e adolescentes observam o modo como lidamos com a morte e aprendem a mesma gramática. Se nos veem invocando, pedindo sinais ou consultando mensagens de além-túmulo, eles acreditam que a fé é isso e perdem o centro. Mostremos outra trilha: acender uma vela diante do crucifixo, rezar juntos um terço curto, contar uma lembrança bonita e oferecê-la na missa. Ensine-os a dizer: Jesus cuida de quem partiu e cuida de nós. Essa catequese simples preserva os pequenos de modismos espirituais que, por trás de aparência afetuosa, abrem brechas para enganos. Você já pensou em como transformar o aniversário de falecimento num dia de caridade familiar? Se em algum velório você notar alguém propondo chamar a pessoa, perguntar onde ela está, pedir um sinal, lembre com mansidão o caminho seguro. Rezemos o salmo. Confiemos a alma a Deus, façamos o ofício dos defuntos. A palavra é suficiente. Ela não apenas consola, ela governa. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Dizer isso diante do caixão é escolher, com coragem, a companhia certa.
Você sente força quando proclama a Escritura na hora dura? É a força do próprio Cristo, que venceu a morte e abriu a porta pela qual todos passaremos. Talvez você carregue culpas antigas, promessas que não cumpriu, discussões mal fechadas, omissões que doem. A tentação será dizer escuta e derramar tudo ao ouvido da memória. Não é necessário. Faça um exame de consciência diante de Deus. Se for pecado, confesse. Se for mágoa, perdoe. Se for dívida de amor, transforme em caridade. A reconciliação verdadeira acontece onde a graça age. E se o coração insistir em apertar, repita: Jesus, manso e humilde, eu confio em ti. Pouco a pouco a paz volta. Você lembra de ter sentido essa paz sem explicação, depois de uma confissão? O céu usa os remédios simples. Também a sabedoria vigiar a imaginação. Nosso afeto fabrica cenas, diálogos, respostas. A imaginação não é inimiga, mas pode nos conduzir a conversas com fantasmas do coração. Nestes momentos respire, volte ao presente, ponha os pés no chão. Faça um ato de fé, creio, Senhor. Um ato de esperança, espero em ti. E um ato de caridade, amo-te sobre todas as coisas e em ti. Diga devagar, como quem costura o rasgo. O coração aprende o idioma que repete. Que tal escolher um desses atos para ser seu refrão de cada dia? Santa Catarina nos recorda ainda que a amizade com os santos é escola segura para a saudade. Em vez de inventar caminhos, adote um santo como companheiro de luto. Santa Mônica, que chorou e esperou. São José, patrono da boa morte. Santa Teresinha, com seu pequeno caminho de confiança. São Miguel, defensor no combate. Conte-lhes, peça intercessão, imite-os. Quando o coração encontra modelos celestes, desiste de construir atalhos terrestres. Você já escolheu quem caminha ao seu lado nesta fase? A cada passo dado na disciplina do amor, as 7 palavras vão perdendo força. Volta, se transforma em vai em paz, aparece, vira, que Deus me visite com a sua consolação, fala, cede lugar a Espírito Santo, guia-me, escuta, é substituída por Pai, acolhe o que eu não sei dizer, ajuda, se torna Jesus, por amor de N, olha por mim, fica, encontra resposta na Eucaristia, leva. Silencia diante do chamado a viver e servir até o fim. E então a saudade, já curada, aprende outra palavra, a palavra que sela o luto cristão. Obrigado. Obrigado pelo tempo, pelas risadas, pelos abraços, até pelas dores que ensinaram. Obrigado, Senhor, porque a vida é tua e volta para ti. Quando o dia escurecer e a memória pesar outra vez, não discuta com a sombra. Acenda a luz. A luz é um salmo recitado em voz baixa, 1/3 entre os dedos, 1 minuto diante do sacrário, um copo d'água dado em nome de Jesus. A luz é recordar que Deus não perde ninguém no escuro. E se vier a pergunta que dói, onde está quem eu amo? Responda com a fé que Santa Catarina professou, está onde a misericórdia o conduz, e eu confio, agora e sempre, as mãos que foram trespassadas por mim e por ele. Esse é o final mais verdadeiro de qualquer conversa com a eternidade. Você já sentiu que algumas palavras, mesmo ditas com amor, pareciam abrir uma ferida ao invés de curá-la? É que o mundo espiritual é delicado como o fio de uma harpa. Um toque errado pode desafinar o som que sobe até o céu. Santa Catarina sabia disso. Ela compreendia que a intenção é tudo, mas também que a forma importa, porque as palavras são como setas, e cada uma atinge um lugar. Por isso, ao advertir sobre as 7 palavras que nunca devemos dizer a uma alma falecida, ela não nos ensina apenas a calar a boca, mas a educar o coração. Não se trata de superstição, é disciplina do amor. E a disciplina do amor é a arte de amar com ordem, como os anjos que cantam sem se atropelar. Pense no que acontece quando alguém diz, diante de um túmulo, volta. É o clamor mais humano do mundo. A dor quer quebrar a separação, e a saudade quer negar a morte. Mas para Deus essa palavra soa como uma mão tentando puxar o barco que já partiu da margem. O mar é dele e a travessia também.
A alma que se foi está nas mãos de Deus, e é Ele quem decide o caminho, o ritmo e o tempo. Ao dizer volta, a pessoa não percebe que está rezando contra o fluxo do amor divino. Por isso Santa Catarina ensina: transforme o volta em vai em paz, e que os anjos te conduzam à luz eterna. Essa frase não aprisiona, liberta. O amor verdadeiro é aquele que sabe entregar. Você já ofereceu a Deus alguém que ama de verdade, dizendo: Senhor, ele, é teu, não meu. É uma das orações mais puras que existem. Depois ao aparece. Quantos já disseram isso no momento de desespero, esperando um sinal, um sonho, uma visão? O problema é que nem tudo que aparece vem de Deus. A Escritura é clara: o inimigo também sabe se disfarçar de anjo de luz. Santa Catarina, combatente experiente, advertia suas irmãs de clausura sobre as ilusões espirituais. Às vezes o demônio se aproveita da dor para introduzir aparições enganosas, mensagens falsas, visões que perturbam. Não é à toa que a Igreja sempre pede discernimento e prudência, mesmo diante de fenômenos aparentemente santos. Você já sentiu medo em meio a uma experiência espiritual? Pois o medo é sinal de que não vem de Deus. Onde o Espírito Santo age, há paz, ainda que lágrimas. Onde há confusão, há engano. É melhor buscar o Cristo Eucarístico, real, palpável, do que correr atrás de sombras luminosas. E quando alguém diz fala, a alma do falecido não tem a função de mensageira. Ela está entregue ao juízo e à misericórdia, não há nossa curiosidade. O que ela tem a dizer a nós, Deus já disse no Evangelho. Fala, Senhor, que o teu servo escuta, é assim que deve soar nossa súplica. Não fala fulano, mas fala Jesus. Santa Catarina sabia que quando o coração humano tenta arrancar respostas do além, abre portas que não sabe fechar. E quantas pessoas com boa vontade acabaram envolvidas em práticas que se distanciam da fé por causa de uma saudade não curada? Há quem procure médios, cartas, recados espirituais, e cada passo nessa estrada aumenta a distância de Deus. Você já percebeu como a dor, se não é curada pela fé, busca atalhos perigosos? Há também o escuta. Ele parece inofensivo, quase uma oração. Escuta, meu pai, minha mãe, meu filho, minha esposa. Mas quando dito a uma alma falecida, pode se transformar num laço. É como se você pedisse a alguém que está subindo para olhar para trás. Não é justo. Quem ama deixa partir. É bom lembrar que os santos no céu não precisam ser chamados para escutar. Eles já intercedem por nós porque estão mergulhados no amor de Deus. E se a pessoa ainda se purifica no purgatório, o que mais precisa não é de palavras dirigidas a ela, mas de orações dirigidas a Deus. Você já rezou um terço inteiro dizendo: por todas as almas que ainda esperam a tua luz. Acredite, cada Ave Maria pronunciada com fé tem mais poder do que 1000 conversas imaginadas. Quando alguém diz ajuda, achando que o falecido pode resolver problemas terrenos, comete um erro de intenção. Nenhuma alma tem poder por si mesma. O bem que as almas santas fazem é sempre através da vontade de Deus. A ajuda que pedimos deve subir primeiro ao céu pela via certa. Jesus, se for da tua vontade, por amor de N, ajuda-me. Assim, tudo passa pelo crivo da misericórdia. Pedir ajuda diretamente a uma alma, como quem consulta um espírito protetor, é uma inversão do altar. É colocar a criatura no lugar do Criador. E o que o demônio mais gosta é dessa inversão sutil, travestida de carinho. Santa Catarina combateu duramente essa confusão espiritual, lembrando que só Cristo é mediador entre o céu e a terra. Que intercedam por nós os santos aprovados pela Igreja, e que nossa confiança esteja sempre na cruz. E o fica. Quantos corações não imploram, fica comigo, não me deixa. Mas a permanência que buscamos não é a que prende o outro, e sim a que encontra Deus. Quando Jesus estava prestes a ascender, os discípulos também disseram fica. E ele respondeu com um milagre: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele ficou sim, mas de outro modo, na Eucaristia, no Espírito Santo, na Igreja viva. Assim acontece com quem parte.
Não fica fisicamente, mas espiritualmente repousa na comunhão dos santos, invisível, unido a Cristo. Dizer fica é natural, mas dizer Senhor, permanece tu comigo, é divino. Que tal substituir o fica comigo por Jesus, ensina-me a sentir tua presença mesmo na ausência. A saudade se transfigura em fé quando muda o destinatário. Por fim, o leva. Talvez seja a mais perigosa de todas as 7 palavras, porque veste-se de rendição, mas esconde desespero. Leva-me contigo, leva minha dor, leva quem me fez mal. O desejo de fuga disfarçado de oração é uma cilada. O cristão não pede para ser levado antes da hora, porque confia que Deus escreve com sabedoria o tempo de cada um, e jamais deve pedir a uma alma que leve outra pessoa, pois isso é transformar a saudade em maldição. A Igreja nos ensina: o amor que deseja a morte do outro, ainda que em forma de súplica, é veneno espiritual. Santa Catarina orava o oposto: Senhor, que ninguém se perca por causa da minha dor, que o amor que sinto por quem partiu se converta em intercessão, não em revolta. Você tem coragem de transformar sua dor em oração assim? Ela purifica o coração e devolve leveza à alma. A advertência da santa não é sobre palavras isoladas, mas sobre o espírito que as move. O perigo está em falar com o invisível fora da obediência da fé, em fazer do luto uma religião particular, em usar o nome de quem amamos como se fosse um talismã. Por trás dessas 7 palavras há 7 tentações: apego, curiosidade, impaciência, carência, falta de confiança, posse e desespero. Mas para cada uma delas, Deus oferece um remédio. Contra o apego, a entrega. Contra a curiosidade, a humildade. Contra a impaciência, a perseverança. Contra a carência, a oração. Contra a falta de confiança, a esperança. Contra a posse, a generosidade. Contra o desespero, o amor. Você já tentou substituir suas palavras impulsivas por essas virtudes? Experimente. Quando o coração quiser gritar volta, responda com Senhor, recebe. Quando quiser dizer fica, diga permanece tu, Jesus. Quando sentir vontade de suplicar, fala, diga tua palavra me basta. O exercício não é apenas espiritual, é psicológico e curativo. As feridas do luto não se fecham reprimindo os sentimentos, mas redirecionando-os para Deus. Santa Catarina, sábia eterna, sabia que as emoções, quando educadas pela fé, se tornam força e não prisão. Que tal escolher uma dessas virtudes para praticar esta semana? E há ainda um segredo que os santos conhecem bem: quanto mais rezamos pelos falecidos, mais paz recebemos em troca. É uma lei misteriosa do amor. A oração pelo outro cura o orante. Quando intercedemos por uma alma, a graça que desce sobre ela respinga sobre nós como orvalho. Você já sentiu paz depois de rezar por alguém que partiu? É porque o céu retribui toda caridade. O luto vivido com fé transforma-se em escola de intercessão. Depois de perder alguém, nunca se é o mesmo, mas pode-se ser melhor. A saudade se torna vigilância, o sofrimento se torna oferta, e a memória se torna altar. E se você, ao ler ou ouvir isso, percebe que já pronunciou essas palavras, volta, aparece, fala, escuta, ajuda, fica, leva, não tema. Deus entende a ignorância dos corações que amam e sofrem. O que Ele espera é que a partir de agora você reze com consciência. Basta dizer: Senhor, se alguma palavra minha não te agradou, purifica-a no teu sangue e transforma-a em intercessão por N. E pronto. A misericórdia cobre o que foi dito com inocência e restaura a harmonia. Nenhuma boa intenção se perde quando se entrega a Deus. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Afinal, não é curioso que o amor precise aprender a calar para ser eterno? O silêncio que confia é mais forte do que 1000 palavras ditas por desespero. E no mistério da morte, o amor silencioso é o único que atravessa intacto.
Santa Catarina sabia que o céu não se comove com gritos, mas com confiança. E é por isso que nos ensina, hoje e sempre, a falar menos com a dor e mais com Deus. E quando a saudade aperta tanto que parece não caber mais dentro de nós, Santa Catarina nos recorda que o coração humano é como um cálice. Se o enchermos apenas com lágrimas, ele transborda e se perde. Mas se o enchermos com oração, o mesmo transbordar se torna oferta. A diferença está em para quem derramamos. O luto sem Deus é deserto, mas o luto com Deus é campo fértil. É nele que nascem as orações mais sinceras, as conversões mais profundas e os amores mais purificados. Você já percebeu que as pessoas que sofreram profundamente e escolheram rezar são aquelas que irradiam paz? Elas entenderam o segredo, deixar que a dor seja batizada pela fé. Santa Catarina via a morte não como separação definitiva, mas como travessia guiada pela misericórdia. As almas, dizia ela, caminham na luz conforme o amor que viveram. E nós aqui podemos acelerar esse caminho com nossas orações, como quem sopra vento favorável às velas de um barco distante. Cada oração chega ao purgatório como brisa, cada missa oferecida é um porto que se aproxima. Mas há algo que poucos entendem: quando rezamos pelas almas, elas também rezam por nós. Não diretamente, pois ainda não veem Deus plenamente, mas misteriosamente na comunhão dos santos, o amor que as purifica também as faz interceder. É um círculo de caridade que o tempo não consegue quebrar. Você já pensou que talvez alguma paz inesperada que sentiu tenha vindo de uma alma grata pelas suas orações? Por isso, a advertência de Santa Catarina sobre as 7 palavras não é medo, é misericórdia. Deus quer nos proteger das distorções da saudade, para que ela não se transforme em porta errada para o invisível. Quando dizemos volta ou aparece, não percebemos que abrimos brechas por onde podem soprar ventos enganosos. Quando dizemos fala ou escuta, podemos estar tentando substituir a oração pelo diálogo com o que não compreendemos. Quando pedimos ajuda fica, ou leva, corremos o risco de colocar o falecido na posição de quem decide o que só Deus pode dispor. Mas quando aprendemos a linguagem do céu, a alma descansa. É como mudar a melodia. A dor continua, mas agora é harmonia, não ruído. Você já se perguntou por que certas casas parecem mais leves quando a oração pelos falecidos? É porque a caridade espiritual ordena o ambiente invisível. Uma vela acesa, uma oração serena, um quadro de Cristo no centro. Tudo isso tem poder. Não é magia, é fé vivida. Santa Catarina dizia que o lar onde se reza é como um jardim em que os anjos descansam. E quando a oração pelos mortos, a casa se torna ponte entre o tempo e a eternidade. Mas quando a invocação e curiosidade, o mesmo lar pode se tornar labirinto de confusão. O bem e o mal não disputam território de pedra e cal, mas de alma e intenção. Que presença você tem cultivado em sua casa? Quando sentir saudade, não chame a alma. Chame Deus. Diga, Senhor, consola quem partiu e consola também a mim. Quando quiser conversar, vá ao sacrário. Quando quiser um sinal, leia o Evangelho. Quando quiser ajuda, ajoelhe-se diante da cruz. E quando quiser ficar perto de quem ama, comungue. A Eucaristia é a linguagem dos que se amam e estão separados pelo tempo. É nela que o céu toca a terra, e os vivos e mortos se encontram no mesmo corpo. Que tal começar a oferecer sua comunhão dominical por uma alma específica? No instante em que o amém sai dos seus lábios, o céu inteiro se move, e a alma que espera recebe consolo que não se mede em palavras. Santa Catarina sabia que o perigo de lidar com o invisível é querer controlar o que pertence ao mistério. E mistério na fé não é algo que se decifra, é algo que se adora. A melhor forma de falar com uma alma é amar a Deus por ela. O resto, Ele mesmo faz. Reze o rosário, peça indulgências, participe da missa, ofereça pequenas penitências. Uma hora de adoração diante do Santíssimo, oferecida por alguém falecido, tem mais poder do que todas as palavras do mundo. E o mais belo é que quando a alma alcança o céu,
torna-se intercessora daqueles que a ajudaram a chegar. O amor de Deus não conhece esquecimento. Mas talvez você pense, eu gostaria de um último sinal, só para ter certeza de que ele está bem. E Santa Catarina responderia, você já o teve, é o Evangelho. Porque lá está a promessa de Cristo, quem crê em mim, ainda que morra viverá. Essa é a certeza mais segura que existe. O sinal maior foi dado na cruz e confirmado pela ressurreição. Tudo mais é acessório. Quantas vezes buscamos sinais sensíveis quando já temos o sinal do amor gravado nas palmas das mãos de Deus? E quando a saudade voltar, não lute contra ela. Apenas direcione-a. A saudade é prova de que você amou, e amar é o que mais nos aproxima de Deus. Quando ela doer, diga, Senhor, transforma essa dor em bênção para alguém que sofre mais do que eu. Assim a saudade deixa de ser lágrima parada e se torna rio que leva consolo a outros corações. Você pode até não sentir de imediato, mas algo invisível muda no mundo quando se reza desse modo. No final, a advertência das 7 palavras é convite para 7 atitudes santas. Em vez de dizer volta, entregue. Em vez de dizer aparece, confie. Em vez de dizer fala, escute a palavra. Em vez de dizer escuta, suplique a Deus. Em vez de dizer ajuda, interceda. Em vez de dizer fica, comungue. Em vez de dizer leva, viva com propósito. Essas são as 7 chaves que transformam o luto em oração e a saudade em missão. O coração que aprende essa gramática não fica preso à ausência. Ele caminha com esperança, certo de que um dia o reencontro acontecerá, não no cemitério, mas na eternidade. E para não se perder no caminho, Santa Catarina deixa conselhos simples, tão humanos quanto divinos. Primeiro, nunca deixe a saudade substituir a fé, chore, mas confie. Segundo, mantenha viva a oração pelas almas, é o maior ato de amor. Terceiro, busque sempre os sacramentos, neles o céu se faz presente. Quarto, pratique caridade por intenção de quem partiu, o bem abre portas no alto. Quinto, perdoe e viva reconciliado, quem guarda rancor fecha o coração para o consolo. E agora rezemos com Santa Catarina. Senhor Jesus, Tu és a vida eterna e a luz que nunca se apaga. Ensina-me a falar somente palavras que edifiquem, e a guardar silêncio diante dos mistérios que não compreendo. Recebe em Teus braços as almas que amei e agora confio à Tua misericórdia. Que a minha saudade se torne oração e que eu viva desde já com o coração voltado para o céu. Amém. Exemplos não nos faltam. Santa Catarina, que transformou suas dores em armas espirituais, e Santa Mônica, que chorou pelo filho até vê-lo santo, provam que a saudade pode ser caminho de santificação. O amor verdadeiro nunca se perde, apenas muda de morada. E se hoje você sofre, saiba, a eternidade já está sendo tecida no seu silêncio. Tudo começa na alma. Que a luz de Deus console as feridas e fortaleça a esperança. Curta este vídeo, reze por quem precisa e inscreva-se para continuar sua caminhada de fé e preparação para a eternidade. Santa Catarina, guie-nos à santidade cotidiana. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva, Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa.